Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dois gêneros narrativos bem usuais na língua portuguesa. Esses gêneros são o conto e a fábula. Se são gêneros narrativos, são gêneros que contam uma história. Então a gente vai partir dessa ideia de que são dois gêneros que contam histórias, mas que têm características bem distintas, ok? Vamos começar pelo conto, que é um gênero muito comum e muitas vezes é o primeiro acesso que as pessoas têm aos textos literários, que são os contos, que são textos curtos. Tanto é que em inglês a gente chama o conto de short story, que é uma história muito curta. Mas não é só porque ela é curta em termos de tamanho, não. Estou dizendo isso porque você vai se deparar com contos um tanto grandes que já foram publicados até em formato de livro, como o clássico conto O Alienista, de Machado de Assis. Ele foi publicado em formato de livro, ele tem várias partes e mesmo assim ele é um conto. Aí você pode me perguntar, mas o conto então não é uma história pequena? Pequena não só em relação à extensão, mas em relação à narrativa, em relação ao núcleo narrativo. Então vamos começar a compreender essa ideia. A primeira associação que a gente faz de conto é que é uma história pequena, uma história curta. É um gênero narrativo curto. O foco narrativo do conto ele pode vir em primeira ou em terceira pessoa. O que é que significa isso? Significa que um personagem dentro da história pode narrar as ações que ele está vivenciando. E aí, nesse caso, a gente vai dizer que essa história, esse conto é narrado em primeira pessoa. Ou seja, um personagem dessa história sabe de tudo, ele é consciente daquele acontecimento e ele vai narrando. A gente vai perceber uma distinção muito forte em relação aos verbos, em relação às pessoas, às palavras que marcam a pessoa que fala. Então, um narrador em primeira pessoa, ele vai dizer: na última noite acordei com medo, fazia 1 ano que tive aquela experiência. Ou seja, essa marcação aí, na última noite eu acordei com medo, é uma marcação de verbo em primeira pessoa, típica do foco narrativo do narrador personagem. Esse nome também é muito utilizado, narrador personagem, significa que o personagem participa da história narrando também, ok? O outro foco narrativo é o foco em terceira pessoa, ou seja, o personagem ele não vive aquela história, ele está assistindo, é como se ele estivesse acompanhando de fora aquele acontecimento. Um conto que começa do tipo: naquele domingo as duas famílias se encontraram pela primeira vez. Bom, naquele domingo as duas famílias se encontraram pela primeira vez. Não há nenhum membro desta família narrando a história. Então, quando isso acontece, a gente chama de narração em terceira pessoa. Esse narrador também é chamado de narrador observador, porque ele não está contando a história vivendo, ele está observando aqueles acontecimentos. É importante a gente fazer essa distinção e essa escolha na hora. Vamos imaginar que você vai escrever o seu conto, você tem que fazer essa escolha. É um personagem que narra ou é simplesmente um narrador que observa os acontecimentos de fora? Quando é um personagem que narra a história, a gente tem uma vantagem. Significa que aquele personagem domina aquele contexto e vai ter mais propriedade para contar aquela história. Então essa não é uma escolha aleatória. Se o seu conto, por exemplo, for um conto que vai mergulhar no íntimo, no psicológico de um personagem, talvez seja mais interessante narrá-lo em primeira pessoa, porque a própria pessoa narrando, falando as experiências dela, vai conseguir traduzir isso melhor do que alguém que observa de fora. A gente diz que o conto também tem um núcleo centralizado. Significa que o conflito, o problema narrativo que essa história encerra é único. Eu não posso ter diversos núcleos e diversos conflitos num conto. E é isso que vai distinguir o conto de outros dois gêneros narrativos que são estudados muitas vezes em paralelo, que é a novela e o romance. O conto ele tem um núcleo centralizado. A novela vai ter um núcleo um pouco maior. Eu não estou falando da novela de televisão, não. Eu estou falando da novela literária mesmo, que é um texto um pouco maior que o conto, com mais conflitos, mais personagens e mais problemas a serem resolvidos. O romance já é um gênero narrativo muito maior, publicado em formato de livro. O Brasil tem vários romancistas famosos, tais como Jorge Amado e tantos outros, que contam histórias muito longas, narrativas muito complexas, que não têm apenas um núcleo narrativo, um foco narrativo. Essa é a grande distinção para o conto. Porque um conto pode ser, por exemplo, a história de uma garota que vai pela primeira vez estudar em uma escola longe da cidade de origem dela, e a gente vai compreender um pouco as dificuldades que ela vai ter nessa cidade até ela conseguir se firmar. Essa é uma história que pode render um romance, ela pode ser uma história gigantesca com vários personagens, ou render um conto, ser muito curta, centralizada na experiência e na vida desta personagem. Então lembra disso, o conto centraliza, ele tem um núcleo narrativo muito bem delimitado.
Existem diferentes tipos de conto. E isso é muito interessante porque não torna a literatura algo estático, né? A literatura é algo muito dinâmico. Então existem várias maneiras que os escritores utilizam para manifestar a narrativa que é expressa pelo conto. Existe o conto de fadas, existe o conto maravilhoso, que são contos que brincam mais com a fantasia. Então, existem poucos elementos realistas nesses contos. Nós vamos ter personagens que vivenciam histórias que fogem à realidade que os nossos olhos captam. As histórias dos contos maravilhosos, dos contos fantásticos, extravasam os limites da realidade e exageram, muitas vezes, nas possibilidades que a ficção proporciona. São contos que vão ter personagens como duendes, fadas, mágicos, mistérios resolvidos e solucionados por meio de soluções extraordinárias que não compõem muito o ambiente realista, né? A gente vai falar até em níveis de verossimilhança, ou seja, de aproximação com o real. A verossimilhança não é uma reprodução da realidade, é uma aproximação com a realidade. Ou seja, se o conto for um conto contemporâneo, um conto focado em situações muito reais, muito comuns, você não vai admitir que apareça do nada uma fada resolvendo os problemas. Mas se for um conto maravilhoso, um conto fantástico, que viva esse universo da ficção, é possível que apareçam personagens fantásticos que fazem parte desse contexto, dessa situação narrativa. Então é sempre bom entender. Existem contos de humor, existem contos de enigma e de mistério que vão partir da resolução de algum conflito, de algum assassinato, de algum crime, e muitas vezes a gente já tem o indicativo de quem é esse bandido, de quem é esse criminoso, ou muitas vezes o papel dessa narrativa de mistério é exatamente fazer com que a gente descubra quem são os culpados. Então são contos que são construídos também de modo a prender a nossa atenção. Existem muitos e muitos tipos de contos, né? Existem os contos mais intimistas também, tais como os contos de Clarice Lispector, que é uma escritora que foca no íntimo do personagem, que investiga as profundezas dos sentimentos humanos e que muitas vezes serão contos que não vão focar apenas em ações reais, em acontecimentos, em uma história muito tumultuada, muito impactante, mas histórias que vão nos tocar muito mais no sentido do íntimo, do sentimento, daquilo que está lá dentro das nossas histórias e que muitas vezes não está tão exposto em um conto que é mais focado em situações mais informais. Esse não é o caso de Clarice, longe disso. Dentro de um gênero narrativo, a gente localiza os personagens em um dado espaço e em um dado tempo. Pensa numa linha do tempo, pensa num contexto, nada acontece por acaso. Por mais que você escreva um conto contemporâneo, e às vezes a gente chama de conto contemporâneo, contos feitos com uma linguagem mais moderna, uma subversão às regras, ou seja, que não segue exatamente as regrinhas narrativas, mesmo esses contos mais modernos, eles situam os personagens em um dado lugar e em um dado tempo. Então é importante que a gente foque um pouco nos elementos que compõem o enredo. Os personagens, eles vivenciam uma história em um dado lugar, em um dado tempo. Mas eu preciso de um enredo, que é um elemento fundamental numa construção narrativa, que é a sequência de ações dessa história, que segue uma estrutura rígida, que vem de antigamente, viu, galera? Se você for lá na Poética de Aristóteles, você vai encontrar os pressupostos narrativos das histórias, de como as histórias devem ser contadas. Essas histórias apresentam elementos básicos, o que a gente chama de situação inicial, que é como o personagem se apresenta logo no começo. Vamos imaginar que seja um conto, que seja uma narrativa sobre um casal que se separa. Então, a primeira cena, a situação inicial, vai descrever pra gente os primeiros parágrafos, como esse casal se relaciona, o que é que está acontecendo nessa relação. De repente, vem um elemento modificador. O que é que vai fazer esse elemento modificador? Ele vai instalar o que a gente chama de conflito, problema narrativo que tem que ser solucionado. O conflito pode ser um telefonema que o esposo atende e que gera uma desconfiança nessa esposa, ou seja, há uma instalação de um problema. Deste telefonema surge uma confusão, uma discussão. Os dois decidem que vão terminar o relacionamento. Isso vai gerando um conflito narrativo que prende o leitor até chegar ao ponto que a gente chama de clímax, que é o momento de maior emoção da história, que é quando, por exemplo, a personagem diz ao marido que, enfim, este relacionamento acabou, vamos terminar essa história e eu quero que você vá embora agora. Ou seja, fica um clímax, fica uma situação intensa de acontecimentos que você fica pensando, será que esses personagens vão se separar ou não? Do clímax, a gente caminha para o desfecho, ou situação final, que é o fim do enredo, que precisa encerrar o problema que você colocou lá no início. Não faça um conto e deixe o leitor confuso sem saber como é que essa história vai terminar. Embora alguns contos contemporâneos deixem os finais um pouco abertos, mas é preciso encerrar essa história, encerrar o conflito. Como, por exemplo, o marido resolvendo ir embora e acabar o casamento, ou não. Os dois podem se entender e isso quebra a nossa expectativa. Tem autores que são muito felizes nessa habilidade
de fugir à regra, de fugir ao óbvio e de mostrar que a narração pode nos provocar diversas situações e emoções, inclusive a imprevisibilidade do desfecho. O outro gênero narrativo muito comum que a gente aprende na escola e se depara em diversos suportes, nos livros, hoje tem muitos sites que também contam com isso, vídeos que são feitos a partir desses gêneros, é a fábula. Existem fábulas muito famosas, fábulas que contam histórias que encerram uma moral, que contam diversos acontecimentos voltados para a realidade de animais personificados. Então, sempre que a gente fala em fábula, a gente associa a animais personificados. Qual é a função desses animais dentro dessa história? Esses animais estão representando situações comuns das relações humanas, eles estão representando sentimentos humanos, situações que os humanos vivem muitas vezes para fazer uma crítica por meio de uma alegoria, ou seja, de um elemento fantástico, de um elemento que vai permitir que a gente entenda aquela situação aparentemente simples, engraçada, humorística, fantasiosa, mas que encerra uma moral. Ou seja, existe uma moral, existe uma lição, existe um ensinamento que faz parte da fábula e que vem sempre no final. A moral segue uma estrutura, a fábula segue uma estrutura muito rígida. Ela parte, muitas vezes, além desses elementos narrativos típicos de qualquer história, ela parte de um título que geralmente, esse título, é o nome dos animais que fazem parte dessa fábula. Nós temos a famosa fábula da cigarra e da formiga. A formiga, coitada, que trabalhava bastante, enquanto a cigarra ficava lá curtindo o verão, até que chegou o inverno, a cigarra percebeu que a formiga, que trabalhou bastante no verão, estava garantida em relação a alimentos, em relação ao trabalho, e a cigarra, que ficou lá curtindo, não podia contar com muita coisa. Foi aí que ela foi pedir ajuda à formiga e a formiga ajudou. Ou seja, é uma fábula que dá uma lição de moral sobre a importância do trabalho, a importância de não deixar as coisas só pela curtição, só pelo prazer. Essa moral ela vai vir sempre colocada no final da narrativa, porque é como se ela não fizesse mais parte da história. Já houve a narração, o narrador já contou toda a história, a gente viu os diálogos dos personagens, que são muito comuns na fábula, esse conflito, esse diálogo. Tem a fábula do lobo e do cordeiro, que o lobo faz de todas as formas possíveis para conseguir abocanhar o cordeiro, e consegue, porque ele não tem argumentos para conseguir convencer o cordeiro a ceder as investidas dele, ele acaba conseguindo no final pela força. Então tem uma lição de moral aí. Essa moral ela vem no final mesmo destacada. Então eu tenho um título com o nome dos animais, eu tenho toda a narrativa, que também é uma narrativa curta, nunca é uma narrativa tão longa, também é uma narrativa focada num núcleo narrativo, geralmente contada, narrada e vivenciada pelos personagens por meio de diálogos e recursos expressivos, e no final vem uma moral. Essa moral é muito importante porque ela encerra tudo aquilo que os personagens personificados quiseram mostrar pra gente. Eles não estavam ali à toa, eles estavam ali querendo transmitir algum tipo de informação. Sabe o que é legal quando você for estudar esses gêneros narrativos? Tentar construir alguns esquemas para dividir como é que funciona a ação desses personagens, em que tempo eles estão, o lugar. Porque, de fato, os gêneros narrativos exigem da gente uma compreensão estrutural até para entender qual foi a lógica que aquele escritor, aquele narrador utilizou. No caso da fábula, é legal também fazer desenhos tão interessantes quanto esse aqui, ó, que ilustram a situação que é representada pelos personagens. Porque é importante que a gente crie essas imagens, que a gente reproduza mentalmente essas histórias para compreender o percurso desses personagens. E no caso da fábula, essa alegoria, essa fantasia é fundamental, ela faz parte do cerne do gênero, que é de fato brincar com essas estruturas, brincar com esses animais e com esses sentimentos. Ok? Então, quando a gente falar agora de conto e de fábula, você já vai saber que a fábula é um gênero narrativo focado numa história vivenciada por animais, que encerra uma moral, e que o conto é uma história curta, focada em um núcleo muito bem centralizado, e que ambos os gêneros narrativos, o conto e a fábula, se sustentam em torno de um enredo muito bem estabelecido, ok? Então, conto e fábula foram os gêneros narrativos temas dessa aula. Muito obrigado!